Então, quando eu falo em concentração de solução, e nesses tipos específicos que a gente vai ver, eu queria que vocês me ajudassem a definir aqui. Ó. A concentração de uma solução, ela é obtida dividindo duas quantidades normalmente, né? Eu vou escrever aqui, ó, como sendo uma regra geral. Eu vou colocar a quantidade de soluto dividido pela quantidade de solução, tá certo? Ah, professor, eu já estudei isso no passado, eu vi que pode ser também por solvente. Pode ser? Pode. Mas a maioria delas, tá? Eu obtenho as concentrações dividindo quantidade de soluto por quantidade de solução. Bem, que quantidades ou quais quantidades são essas? Isso que eu queria começar a conversar com vocês. O que é soluto? O que é solvente? O que é uma solução? Então, na química instrumental, a gente vai, durante os experimentos, estar sempre determinando, através das análises químicas, concentração das coisas, né? Concentrações dos analitos. Então, é importante que a gente saiba, principalmente, três tipos de concentração, que são as mais comuns. É a concentração comum, ela é dada normalmente em gramas por litro, tá? Mas ela é diferente, eu queria que vocês entendessem, de densidade, que pode ser dada também em gramas por litro, tá? As duas são diferentes. Uma outro tipo de concentração é a concentração molar, ou molaridade, ou mol por litro, tá? A gente vai chamar de M. A unidade dela é mol por litro. E tem uma outra concentração que no ensino médio o pessoal chama de título, tá? E aqui a gente vai chamar simplesmente de porcentagem, que pode ser massa-massa, pode ser porcentagem massa-volume, ou pode ser porcentagem volume-volume. Certo? Então, a primeira coisa antes da gente fazer a nossa simulação é a gente entender esses tipos de concentração. Lembrando que densidade, apesar da fórmula ser bem parecida com concentração comum, elas são completamente diferentes, tá? Na concentração comum, subir aqui um pouquinho, vou pegar esse tópico primeiro, né? Concentração comum, que é C versus densidade. Eu postei alguns vídeos lá para vocês, vou pedir que vocês assistam, tá? Aquilo vai ajudar muito vocês, principalmente quem tem um pouco de dúvida ainda em relação a isso, tá? A concentração comum ela é obtida dividindo massa pelo volume. A mesma coisa a densidade. Eu posso obter a densidade também dividindo massa pelo volume, certo? Qual é a diferença entre elas? Quando eu falo em concentração, a massa é do soluto dividido pelo volume da solução. A densidade, eu vou dividir normalmente massa de uma solução dividido pelo volume de uma solução. Pode ser de um líquido puro também, a massa dele pelo volume, e eu obtenho a densidade. Certo? Bem, um outro tipo de concentração é a molaridade. Que é a concentração em mol por litro. Como que eu obtenho a molaridade? Molaridade ela é obtida dividindo N sobre V. Quem é o N? Quem é o V? O N, antigamente, era chamado de número de mols.
Normalmente, no ensino médio, ele é chamado assim. Só que a nomenclatura correta para ele é quantidade de matéria. Essa é a grandeza do sistema internacional. Mol é uma unidade, assim como você tem uma grandeza que é a massa, tá? E a unidade que é grama. Mas eu estou falando de mol de quem? Você lembra que eu falei lá em cima? É soluto sobre solução. Então, aqui eu tenho o volume, que é dado em litros, tá? Da solução. Ok? Bem, por que eu estou falando isso? Vocês vão encontrar isso nos roteiros, na lista de exercícios, e vão encontrar os vídeos lá para revisar isso. Mas eu só estou fazendo uma passagem rápida aqui, porque a gente vai executar um roteiro hoje, onde a gente vai estar vendo concentrações. É interessante que vocês tenham essa ideia aí, esteja claro na cabeça de vocês, para que a gente consiga aproveitar bem essa prática. Vou falar aqui para as porcentagens, tá? Especificamente para a porcentagem massa-massa, vocês podem estender essa ideia, né, para as demais representações, como massa, volume, volume, volume. Então, quando eu Professor, falo aqui porcentagem... Oi? ali na densidade é solução sobre solução? Isso, ou soluto sobre soluto, tá? O volume, quando você tem um líquido puro, você pode dividir a massa, por exemplo, qual a densidade do álcool? Você divide a massa do álcool pelo volume que o álcool está ocupando. Você obtém a densidade dele também. Na porcentagem massa-massa, tá? Queria que vocês lembrassem o seguinte: quem é a massa que está em cima? Soluto. Quem é a que está embaixo? Solução. Então, por exemplo, o que significa 10% massa? Vamos colocar aqui, ó, de NaCl. Isso aqui significa que eu tenho 10%, tá, da massa de quem? Do NaCl em relação a uma quantidade, tá, de solução. Tá, ok? Então, eu teria aqui o equivalente ao quê? 10. O que eu lembro quando eu falo em massa? Grama é uma unidade, né, de massa. Então, eu tenho 10 gramas de NaCl em 100 gramas de... O NaCl é o soluto. Quem está embaixo é a solução, não é? Ó? Quem que é a minha solução? É uma solução aquosa, mas deixa de ser solução. Certo? Então, eu tenho sempre o quê? Uma quantidade de soluto em relação à quantidade de solução. A exceção ali, né, que eu comentei com vocês, da densidade, que normalmente traz dúvida. Ah, professor, se for massa barra V, 10% M barra V, o que significa isso? Você vai fazer igualzinho. 10, o M lembra o quê? Grama. Então, é 10 massa, 10 gramas de NaCl em 100, porque a porcentagem vai ser sempre 100 ml de solução. Professor, e se fosse V barra V? Bem, a gente não ia trabalhar com volume de NaCl, mas, por exemplo, se fosse 10% de etanol, V barra V, significaria o quê? 10 ml, porque é volume, né? A gente vai trabalhar mais com grama. 10 ml de quem? De etanol em 100 ml de solução também, tá ok? E o que traz mais confusão para os alunos e que é fundamental, tá, pessoal? É um tipo de concentração chamada ppm. Se perguntar para vocês, eu tenho certeza que a resposta está na ponta da língua. O que é ppm? A pessoa vem e fala assim, ppm, professor, é parte por milhão, certo? Bem, agora vem a questão toda. Como que eu faço conta com ppm? Bem, aí eu já não sei, mas eu sei que é parte por milhão. Então, o objetivo não é esse. O objetivo é que vocês
saio dessa aula de hoje entendendo principalmente essa aqui, ó, porque ela não é falada normalmente na química básica. Não tem experimento para isso lá. Mas quando a gente trabalha com química instrumental, e você vai trabalhar, por exemplo, com análise de metais, e os metais nas amostras normalmente têm concentrações muito baixas, esses metais eles são expressos em parte por milhão, ou parte por bilhão, ou parte por trilhão, mas o raciocínio é o mesmo. Então, vou trabalhar com vocês hoje a parte por milhão, tá certo? Quando eu falo em 1000, eu estou falando em 10 elevado ao expoente 3, né? Quando eu falo em milhão, eu estou falando em 10 elevado a quanto? A 6, tá certo? Então, vem agora uma questão que eu vou falar para vocês, que é a seguinte, e aí eu vou resolver já um exercício da lista hoje, tá vendo? Para ajudar vocês aí e para que vocês consigam entender, a gente entender isso de uma forma bem legal e bem tranquila, tá? E aí, por favor, se não estiver entendendo, vocês parem a aula aí para a gente voltar aí, tá certo? Se eu tiver uma solução, eu preciso de preparar uma solução de sódio a 10 ppm. Quero preparar uma solução de NaCl a 10 ppm. Pergunta é, o que significa uma solução de cloreto de sódio a 10 ppm? Então é interessante vocês pensarem nisso, porque eu não quero trabalhar com vocês com fórmula, tá? Tem fórmula? Tem. Tem fórmula para densidade? Tem. Tem fórmula para concentração comum? Tem. Tem fórmula para molaridade? Tem. Tem fórmula para título? Tem. Mas eu já não gosto de trabalhar com isso. Por isso que eu quero que vocês entendam. Por isso que eu comecei a falar com vocês aqui em cima, ó, quantidade de soluto por solução. Então, sempre que tiver alguma coisa, você consegue entender o dizer, consegue entender o que representa isso e transformar aquilo em uma relação linear. Quando eu estou falando, por exemplo, de 10%, significa que eu tenho 10 gramas de NaCl em 100 gramas de solução. Com base nisso aqui, ó, eu faço qualquer relação que eu preciso. Eu não preciso de decorar a fórmula. É a mesma coisa para o NaCl. O que significa NaCl a 10 ppm? O NaCl, gente, vai ser quem? A solução? Não. Ou ele é a solução ou ele é o soluto. Ele vai ser quem? Vai ser o soluto. Se você já conseguiu entender isso, é meio caminho andado, cara. Bem, se a solução é em água, então quem que é a solução? É o cloreto de sódio mais a água, certo? Então, o que significa NaCl a 10 ppm? Significa que eu tenho 10 partes de NaCl em 10 a 6. Por que 10 a 6, Wagner? Porque eu estou falando em milhão. 10 a 6 partes de solução. Ah, para mim ainda ficou em dúvida, eu não consigo entender isso. Como é que eu vou descobrir isso aí? É isso que a gente vai fazer agora, tá certo? Quando você fala em cloreto de sódio, eu espero que você pense, que você esteja dentro de um laboratório. Se eu estou dentro de um laboratório, eu pego cloreto de sódio. Ele é um sal? É. Sal tem o quê? Você estudar na química básica. Elevado ponto de fusão e ebulição. Então, nas condições ambiente, o cloreto de sódio é o quê? Sólido. Se ele é sólido, você pipeta o cloreto de sódio? Não, você não vai conseguir puxar ele com a pipeta. Você vai pesar ele para você determinar a massa. Dentro do laboratório, ou a gente determina a massa, ou a gente determina volume. Tudo que você precisar de quantificar, ou vai ser por volume, ou vai ser por massa, ou balança, certo? Ou vou usar uma pipeta para determinar o volume, vou usar um balão volumétrico, uma bureta, ou então eu vou usar, por exemplo, uma balança para determinar a massa. Eu não tenho medidor, por exemplo, de mol em laboratório. Então, tudo vai ser convertido ou para volume ou vai ser convertido para massa. Pensa nisso, tá ok? Então, se eu estou falando do cloreto de sódio, eu estou pensando em massa, vamos pensar em grama, então, que é uma das unidades mais comuns. Eu posso transformar isso aqui, por exemplo, ó, em 10 gramas de NaCl
para 10 a 6. Bem, agora, e a solução? Bem, Wagner, então agora eu tenho que pensar o seguinte, se a relação é em parte por milhão, eu tenho que manter essa relação. Qual é a maneira fácil de eu manter essa relação? Se eu usar grama aqui, ó, eu uso grama aqui também, ó, 10 a 6 gramas de solução. Ah, eu vou pesar uma solução, a solução é líquida. Como é que eu vou fazer? Não é mais fácil eu determinar o volume dela? E isso, eu concordo com você. Então, uma outra coisa que os livros não trazem, mas que todo mundo faz na prática, tá? É o que eu vou explicar para vocês aqui agora. Soluções em ppm, tá? A gente considera ela como sendo uma solução concentrada ou uma solução diluída. Olha só, estou usando vários termos hoje, hein? Falei solução, soluto, solvente, concentrado, diluído. Se você está com dúvida, você vai assistir os vídeos que eu postei lá. Entra lá no material, lá, assiste os vídeos um por um, tá? Você vai, são vídeos preparatórios para o Enem, vocês vão tirar dúvida disso tudo lá, tá? No ensino médio, o linguajar daquilo, tá? Então, se eu tenho o ppm, eu considero o ppm como sendo uma solução diluída. E o ppb e o ppt? Bem, ambos também vão ser soluções diluídas, tá? Aí, o que isso muda na minha vida? Muda o seguinte, muda tudo. Para soluções diluídas, eu posso considerar que a densidade é aproximadamente 1 grama por ml. O que é 1 grama por ml? É a densidade da água. Se a solução está diluída, vamos pensar aqui, o que vai prevalecer nela? Prevalecer praticamente o caráter, a característica da água, quanto líquido. Então, vai praticamente manter as propriedades da água. Então, quando eu faço isso, eu posso afirmar a partir daqui o quê? 1 grama por ml. Eu posso dizer que 1 ml dessa solução é aproximadamente igual a quem? 1 grama. Quando eu falo isso, muda tudo para mim. Eu estou falando que se eu estiver trabalhando, olha a afirmação que eu fiz para vocês, ó. Eu estou dizendo que se eu estiver trabalhando com ppm, parte por milhão, a minha solução ela é diluída e 1 ml dessa solução equivale a praticamente 1 grama. Ué, Wagner, então resolveu o problema. Resolveu? Resolveu. Resolveu o seguinte. Agora, eu posso dizer que a minha relação é 10 gramas de NaCl para 10 a 6. Ah, você conversou com a gente, falou que a solução era mais fácil de medir. Isso. Então, agora a gente vai usar ml de solução. E aí o nosso problema está resolvido. Aí, pessoal, quando alguém pedir para vocês, prepara uma solução para mim a 10 ppm de NaCl, uma solução aquosa. A única pergunta que você vai ter que fazer vai ser a seguinte: qual o volume que você quer? Ah, eu quero um volume de 1 litro. 1 litro é a mesma coisa que o quê? 1000 ml, certo? Então eu sei que eu tenho 10 gramas de NaCl para 10 a 6 ml de solução. Bem, se eu quiser preparar 1 litro de solução, que é 10 a 3, no laboratório, quanto que eu vou precisar de cloreto de sódio? Vou fazer essa conta rápida aqui, não vou? 10 a 6 para 10 a 3, eu estou diminuindo o quê? Dividindo por 1000, né? Se isso aqui é uma regra de 3, 10 aqui eu vou ter que dividir por 1000 também. Então, a minha resposta aqui é 10 dividido por 1000, certo? Eu vou precisar de quanto aqui? 0,01 grama de NaCl. Então, a princípio, eu consigo resolver esse problema aqui, ó, agora, né? E eu espero que vocês também. Tudo que envolver, por exemplo, soluções, né?
em parte por milhão, vocês sejam capazes de fazer isso. Principalmente os agrônomos, tá? Por quê? Vocês vão trabalhar muito com isso aí, soluções em ppm, ppb, certo? Para preparar soluções, para fazer análise de matéria orgânica de solo, coisas desse tipo. Isso vai aparecer bastante na vida de vocês aí. Aqui eu tenho, ó, que é a solução, tá uma definição bem mesmo, bem exploratória, tá? Da química básica, tá? E os principais tipos de solução. Olha aqui o que eu pergunto para vocês nesse exercício aqui, ó. Descreva o que representam as expressões G barra L. E aí, como que você calcula isso? Eu quero que vocês vão na tabela periódica e pega lá, nitrogênio, massa, 14U. Então, é 2 vezes 14, 28U é a massa molecular. E a molar? 28 gramas por mol, tá certo? Esse exercício aqui, pessoal, é muito interessante, tá? Isso aqui tem na química básica. Quero que vocês refaçam isso. Tudo que está representado aqui são sais. O que acontece quando eu misturo um sal com água? Ocorre dissociação, tá certo? Então, quando ocorre dissociação, significa que esses sais aqui eles vão ser separados em quem? O cátion separa do ânion, tá ok? Eu vou deixar um anotado aqui para resolver esse exercício 6. Vou fazer um exemplo aqui, tá bom? Para que vocês compreendam melhor isso aí. Vou pegar um mais complicado aqui, eu considero. Já vou deixar ele anotado, que vai ser o B, PI2, S2, 3, 4. Bem, continuando a lista, vocês vão ver o seguinte, ó. Calcule a quantidade em gramas necessárias para preparar 400 ml de uma solução 6M. O que é o M? É o molar que eu falei com vocês lá, a mesma coisa que mol por litro. 50 ml de iodeto de potássio a 10% massa por volume. Você interpreta isso, você consegue descobrir. Ó. 10 gramas, ó, faz até de cabeça isso. Nossa, é fácil demais, hein? Olha só. 10 gramas, por quê? M, vai me lembrar grama, para porcentagem, para 100 ml. Então, meu soluto é KI, são 10 gramas de KI para 100 ml de solução. Para 50 ml, eu preciso de 5 só, que é metade, certo? Então, tem alguns exercícios aqui também de conversão de concentrações. Tá? Aqui a concentração ela é dada em porcentagem em massa por volume, tá? E quer que você determine isso em termos de molaridade, tá certo? Acho que eu vou até fazer essa aqui também. Estou bonzinho hoje, cara, para ajudar vocês aí. Ele quer fazer só a letra A, tá? NaCl a 20%. Massa volume. Quer saber o seguinte, qual é a molaridade, ou seja, qual é a concentração em mol por litro ou N dessa solução. E o exercício 17, tá? Vou fazer um comentário a respeito dele. Então, ele quer todos os passos necessários para preparar, ó, o volume é 1 litro, tá certo? De solução de K+, a 100 ppm, a partir de K2SO4. Se é um sal, eu imagino que ele é sólido, tá? Se ele é sólido, para que ocorra dissociação, eu vou precisar da água. Então, a água está representada ali. O que a água vai fazer? Qual que é a estrutura do sal? Como que a gente viu isso lá na química básica? O sal ele é formado por um retículo cristalino, onde eu tenho cargas positivas e negativas, os cátions e os ânions, interagindo numa estrutura altamente organizada. Então, a água ela é capaz de entrar naquele meio, começa a solvatar, tá? Tanto as partes positivas, que são os cátions, quanto os ânions, tá? Que a água é um dipolo, e ela consegue fazer o quê? Começar a separar. Separar de que forma? Lembra o seguinte, ó, lembra da química básica que eu falei com vocês. Primeiro eu tenho quem? Um cátion.
O CAT é quem? É o titânio aqui, ó. Eu vou imaginar que tem uma linha imaginária aqui dividindo os dois. Tudo que está do lado esquerdo tem carga positiva. O que está do lado direito tem carga negativa. Então, meu primeiro passo para resolver isso, eu vou colocar o TI com carga positiva e vou colocar um índice aqui para ele, ó, aquoso. O que é esse índice aquoso, professor? É para indicar que agora ele está solvatado, tá? Começou o processo de dissociação. Isso ele está no meio aqui, ó, ocorrendo a dissolução dele na presença de água. Então, ele está com um aquoso aí. E o restante que sobrou, S2O3, ele tem carga o quê? Negativa, né? A gente colocou isso lá, ó. Vou colocar um aquoso também, porque ocorreu a dissolução. Dissociação acompanhado no fenômeno da dissolução. Então, tem aqui, ó, positivo, positivo, negativo. Bem, o que eu tenho que olhar aqui que está faltando agora? Eu tenho que olhar para esses índices aqui, ó. 2 e o 4. O 4 está fora do parêntese, vocês estão vendo? Então, ele pega o quê? Pega todos os átomos que estão dentro do parêntese. E ele, ao mesmo tempo, ele informa quem? A carga do titânio. Então, o titânio vai ser 4+. Ok? Mas ok, então. Eu posso pensar aqui também. Ah, então, dessa forma, o índice ali ele vai informar a carga do tiosulfato? Vai. Então, vai ser aqui, ó, -2. E para finalizar isso, só falta o quê? Balancear a equação, né? Quantos átomos de titânio tem aqui? 2. Então, eu coloco 2. Quantos ânions tem aqui? 4. E a minha equação está balanceada, tá certo? Por que eu preciso de saber isso, professor? Porque quando a gente faz quantificação de alguns ânions, ou Eu só poderia repetir essa parte, não entendi. Qual? A 2TI, 4, S2O3. Ah, tá certo. Então, ó, anota aí, para você recordar depois. O 2 que está aqui embaixo, ele informa duas coisas, tá? Ele informa o número de átomos de titânio que tem na fórmula, por isso que eu coloquei 2 aqui do outro lado, tá vendo? E ele informa a carga do tiosulfato. Por isso que ele aparece aqui em cima também. Entendi, professor. Obrigada. Bem, então aí está tranquilo, né? Então vamos lá para outra parte. Olha só, eu tenho uma solução de NaCl a 20%. Então, olha, não vou me preocupar com fórmula, eu simplesmente vou interpretar isso, tá? Então, eu tenho 20. 20 o quê? Não é massa? Gramas. Gramas de quem? Soluto. Quem que é o meu soluto aqui? Vai ter que ser o NaCl. De NaCl. Porcentagem, eu lembro de quanto? 100. Volume, me lembra ml de solução. Por quê? Numerador, soluto. Denominador, falei com vocês, solução. Ok? Bem, ele quer que eu passe isso para mol por litro. O que isso aqui significa para mim? Se vocês fossem fazer uma pergunta para a tia de vocês lá, ou para algum conhecido, você ia perguntar o quê? Interrogação, mol por litro. O que o professor quer saber? Ele quer saber o seguinte: quantos mols de quem? De soluto. Quem que é o meu soluto? NaCl estão em mol por litro. 1 litro de quem? Quem que fica embaixo na solução? Bem, eu sei quantos gramas tem em 100 ml, mas eu quero descobrir em litro.
Então, é só fazer o seguinte, 1 litro tem quantos ml? 1.000 ml de solução. Eu tenho quanto? X. Eu não estou aumentando aqui de 100 para 1.000, estou aumentando por 10 vezes, né? Então, o X aqui vai ter que ser 200 gramas de NaCl. Ah, professor, você tem grama, mas ele quer em mol. Como é que eu descubro isso? Fácil, né? Vocês lembram que eu falei com vocês da massa molar? Vocês vão lá na tabela periódica e vão ver lá. O sódio ele tem massa 23 e o cloro 35,5. Como que eu determino a massa molar para o sódio? O cloreto de sódio? Vai ser 23 mais 35,5, que vai dar quanto? 58,5 gramas por mol. Já vem você aí com mais uma unidade diferente. Não é unidade diferente, é fácil de interpretar isso. Significa o quê? Que 1 mol de NaCl. Começa com esse costume, daqui a pouco vocês vão estar craque aí, não vão estar nem precisando mais de aula de química. Vão estar conseguindo resolver tudo. Ó. 1 mol de NaCl pesa quanto? Pesa 58,5 gramas. Olha só, você já vai conseguir resolver o quê? Já vai conseguir resolver essa questão aqui. Você sabe que em 1 litro, 1.000 ml, tem 200 gramas. Se 58,5 gramas corresponde a 1 mol, você quer saber quantos mols, tá? (200 gramas correspondem a X. X vai ser quanto? Faz a conta aí, tá bom? E aí vocês vão encontrar aí. Bem, olha só. Mesmo raciocínio aí agora, ó. K a 100 ppm. Eu quero uma solução de K a 100 ppm. Só que não existe frasco de potássio puro no laboratório, de K+. O potássio está na forma de sulfato de potássio, ou cloreto de potássio. Mas como que eu retiro daqui só o potássio? Porque a minha solução ela tem que ser 100 ppm em potássio. É isso que eu quero despertar na cabeça de vocês aí, e deixar isso bem claro aí. Como é que eu vou fazer isso? Certo? Então, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer, eu vou deixar indicado aí, se tiver dúvida, a gente tira isso depois, tá? Você vai ter que, na tabela periódica, calcular a massa molar do sulfato de potássio. Acho que o potássio é 39, vocês consultem isso aí, tá? O enxofre é 32 e o oxigênio é 16. Certo? Então, vocês vão ter que fazer primeiro uma relação, tá certo? Entre o potássio e o sulfato de potássio, para vocês conseguirem descobrir como chegar a 100 ppm de potássio. Por quê? O 100 ppm de potássio, de certa forma, ela é tranquila. Por quê? Porque a gente já estudou isso ali, a gente já fez uma revisão. O que significa 100 ppm de potássio? Significa 100 gramas de K+, não é isso mesmo? Vamos deixar montado aqui, ó, para 10 a 6 ml, vocês já entendem por que é o ml, tá? De solução. Só que eu quero 1 litro, então 1 litro vai ser 10 a 3 ml de solução. Quanto de potássio eu vou precisar? Certo? Então, aqui, de novo, a gente vai fazer essas contas, né? 10 a 6 para 10 a 3 divide por 1.000, seria 100 dividido por 1.000. 100 dividido por 1.000 aí vai dar 0,1 grama de K+. Seria muito fácil eu ir e pesar 0,1 grama de K+, se ele existisse no frasco puro. Não, mas quando eu vou pesar o potássio, eu levo o sulfato junto também. Então, eu tenho que descobrir
Qual é a relação entre potássio e sulfato de potássio? Tá certo? Então, é essa conta que vocês precisam de fazer, certo? Eu sei que quanto de potássio tem aqui em 1 mol disso? Em 1 mol disso eu tenho 78 gramas de potássio, certo? Então, eu tenho lá 78 gramas de K+, na massa molar que vocês vão calcular em casa aqui, ó, gramas de K2SO4. Só que você precisa de quanto? Você não precisa de 78 gramas de potássio. Você precisa de 0,1 gramas de potássio. Você vai colocar um X aqui, ó, para descobrir quanto do sal que você vai ter que pesar, para que, quando você pesar esse X, ele esteja levando 0,1 gramas de potássio. Tá certo? Então, lembrado pelo colega aí, nós temos esse roteiro, tá? Esse roteiro, o que eu falei com vocês até agora, vocês vão encontrar aí, vão conseguir brincar com isso. Principalmente visualizar através de um simulador, tá? Como funciona a questão, né, do aumento do volume, como que influencia na concentração, na diluição. E esse simulador, ele é chamado de Molarity, tá certo? Ele é bem tranquilo de mexer, tá? O link dele está aqui, ó. Vocês podem alterar, por exemplo, aumentando o volume da solução. Eu vou fazer uma pergunta, eu sei que vocês não vão ficar meio sem graça em me responder, tá? Mas eu queria que vocês pensassem um pouco aí. É claro na cabeça de vocês o que acontece quando eu aumento o volume de uma solução? O que acontece com a concentração? Isso aqui vai ficar claro agora quando vocês verem. Por quê? É esperado, pessoal, que quando a gente aumenta o volume em 10 vezes, a concentração de uma solução diminua em 10 vezes. Por quê? Porque a quantidade de soluto é aquele que você adicionou no preparo da solução, ou seja, você não vai adicionar mais soluto. Então, quando você aumenta o soluto, tá? Oh, desculpa, quando você adiciona o soluto e aumenta a solução, o volume da solução, o soluto continua o mesmo, você só aumenta o volume. Então, você tem a oportunidade agora, né? Você cria uma possibilidade de que as moléculas do seu soluto, né, elas ocupem um volume maior. Isso faz com que a concentração diminua. E esse simulador, ele coloca isso de uma forma bem tranquila, tá? E eu vou passar o vídeo. Então, a ideia é o seguinte, olha só, massa molar. Vocês vão calcular a massa molar desses sais, tá, ó, nitrato de cobalto, cloreto de cobalto. Como é que vocês vão calcular isso? Vocês vão na tabela periódica, vão ver a massa molecular, a massa atômica do cobalto, do nitrato, do nitrogênio, do oxigênio. Vão calcular isso, tá? Vocês podem escrever as equações de dissociação, como eu fiz lá também. É interessante para vocês treinarem. Como é que isso aqui separa? Ah, eu vou pensar numa linha imaginária aqui, ó. O potássio fica para um lado e o ânion que sobrou fica para o outro. O 2 que está aqui, ó, vai ser a carga do cromato. Sabe? Começar a colocar isso para funcionar, porque no laboratório a realidade de vocês vai ser essa. Adicionar 500 ml de água ao becker. Aí, como que eu vou adicionar 500 ml de água ao becker? Você tem um volume aqui, ó. Ele está em litro. 500 ml é a mesma coisa que o quê? 0,5 litros. Então, você vai vir aumentando até chegar lá. Calcule as concentrações molares resultantes. Então, eu quero que você faça à mão, tá? O cálculo da concentração molar. E ver se vai bater com a resposta que vai aparecer aqui, ó, na sua concentração molar ou molaridade. Tá ok? Agora, olha só. Calcule em ppm, que pode ser dado também em miligramas por litro, e porcentagem, massa para o volume, a concentração de cada sal. Qual sal? Esses sais aqui, tá bom? Então, aqui eu estou pedindo a você para ver se você adquiriu fluência e se realmente entendeu esses conceitos, tá? De como é possível converter uma concentração em mol por litro, tá certo? Para ppm, para porcentagem massa-volume, certo? Então, lembre o seguinte, se eu não me engano, a única forma de você
determinar a concentração aqui em molaridade. Você não pode aqui calcular em massa por volume ou então ppm. Como é que fala? As opções não vão estar disponíveis para vocês. Você só muda aqui, ó, o tipo de sal, que a gente vai ver no vídeo, tá? Então, isso aqui vocês vão ter que fazer na mão mesmo, tá? Para ver se vocês estão conseguindo entender isso, tá ok? Então, agora eu vou passar o vídeo, para vocês darem uma olhada. Ações que nós vamos utilizar no experimento. Ele é muito simples, ele é composto de 3 barras. A primeira barra que a gente pode manipular. Você aumenta mais um pouquinho? A segunda barra que a gente pode. Oi? Aumenta mais um pouquinho O áudio? Tá. De manipular o volume da solução. E a terceira e última barra é aquela que vai mostrar o valor da concentração molar. Para a gente ver quais são os valores que estão sendo manipulados, a gente clica nesta caixinha aqui de ver valores, e aí a gente já pode ver, para esse exemplo aqui, que a gente vai ter meio mol do nosso soluto, meio litro de solução, e a divisão entre a quantidade do nosso soluto em mol, quantidade de substância, dividido pelo volume da solução, então a gente vai ter aí 1 mol por litro. Os sais que nós vamos manipular, eles vão estar nesta opção aqui do centro, em que a gente vai ter todos aqueles sais que a gente vai fazer os cálculos. Bom, eu vou colocar aqui como exemplo o nitrato de cobalto, só para vocês observarem. Se eu quiser, então, manipular, é só eu subir ou eu descer esta primeira barra, a mesma coisa para o volume. E à medida que nós vamos manipulando essas duas, a gente vai ter aqui o resultado em concentração molar. Caso vocês queiram retornar à simulação, é só vir nessa seta aqui laranja, aí tudo volta para o seu início, aí a gente de novo vai pegar e vai colocar lá para ver os valores. Vou mostrar um exemplo aqui interessante de um sal, que é o sulfato de cobre. Ele, dependendo de como nós manipulamos a concentração de soluto, observe que a solução vai ficar saturada com a formação lá de um precipitado. Isso indica que para esse sal já chegou no limite de solubilidade dele. E nesse caso, para o sulfato de cobre, vai ser aí uma concentração de 1,4 mol por litro. Bom, era isso que eu gostaria de mostrar para vocês, e aí vocês irão fazer as simulações que foram pedidas nessa prática e os cálculos também. Até mais.